Olá, meninos! Hoje nós vamos fazer exercício da lista de gráficos de movimento uniforme. Na questão 12 temos: uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é, pelo gráfico, que de 0 a 2 horas a velocidade ela é constante, igual a 20 km por hora. Entre 2 e 3 horas a velocidade é zero, logo ele está parado. E entre 3 e 5 horas a velocidade é constante, igual a 10 km por hora. Como é que nós faríamos para calcular a velocidade escalar média, sendo que eu tenho vários movimentos uniformes entre 0 e 5 horas? Para usar a propriedade área. A gente já viu que a área do gráfico da velocidade pelo tempo, vai ser numericamente igual ao deslocamento escalar. Só que essa área é a área de um retângulo, em que a base vale 2 e a altura vale 20. Então, o deslocamento escalar vai ser 2 vezes 20, 40 quilômetros. Por que quilômetros? Porque se a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em horas, o deslocamento tem que estar em quilômetros. Entre 2 e 3 horas, o deslocamento é zero. Por quê? Porque não tem nenhuma área do gráfico até o eixo X. Ele, na verdade, está parado. E entre 3 e 5 horas, nós também temos um retângulo. E a área do retângulo ele vai ser calculado como sendo base vezes a altura. Cuidado que a base é entre 3 e 5. Então, a base é 2. E a altura é 10. 2 vezes 10 dá 20 km. Isso implica que o deslocamento total vai ser de 60 km, que é a distância 1 mais ΔS2 mais ΔS3. A velocidade escalar média ela vai ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT. O ΔS 60 km, o ΔT 5 horas, logo a velocidade escalar média vai ser de 12 km por hora. Na questão 13, ele contextualiza ela e fala que uma pessoa vai atravessar uma faixa de pedestre partindo de um lado da avenida com velocidade inicial de 0,4 metros por segundo e do outro lado, ou seja, lá no final, ele vai ter uma velocidade de 1,2 metros por segundo. E ele fala que realiza esse movimento com aceleração escalar constante, num tempo de 15 segundos. E ele quer saber a largura da faixa. Na verdade, como ele atravessou a faixa, ele quer saber quanto que a pessoa andou. Ele quer saber o deslocamento escalar. Mas espera aí, se a aceleração é constante, esse movimento agora vai ser uniforme ou uniformemente variado? Esse movimento vai ser uniformemente variado. Lembre-se que se a aceleração é constante, a velocidade ela varia uniformemente. E graficamente, para a velocidade variar uniformemente, ela tem que ser uma reta, ou crescente ou decrescente. Então, olhando para o gráfico, a gente pode perceber que no ponto P, quando t vale 0, a velocidade vale 0,4. O ponto Q, quando t vale 15, a velocidade vale 1,2, que é a velocidade final. Uai, professor, quer dizer então que agora, à medida em que o tempo passa, a velocidade ela está mudando de 0,4 para 1,2. Perceba que agora nós temos o gráfico da velocidade pelo tempo. Agora o que está mudando não é mais a posição. E perceba que apesar do gráfico ser uma reta crescente, nesse caso nós temos um movimento uniformemente variado. Pois agora o que está mudando é a velocidade. E no movimento uniformemente variado, como é que a gente calcularia o ΔS? Lembre-se que a propriedade da área do gráfico da velocidade pelo tempo, ela não é só para o movimento uniforme. Na verdade, a gente pode falar que a área do gráfico da velocidade pelo tempo vai ser o deslocamento em qualquer situação. E o que muda? O que vai mudar em relação ao movimento uniforme é que nós vamos ter outras áreas que não seja retângulo. Por exemplo, nesse caso, nós temos um trapézio. E a área do trapézio ele vai ser base maior, mais base menor,
vezes a altura sobre 2. Agora, atenção. A base maior e a base menor do trapézio, você vai olhar para os lados paralelos. Então, se vocês perceberem aqui, ó, esse lado é paralelo a esse. Então, eles são as bases. Agora, esse lado não é paralelo a esse. Então, não são as bases. Agora, quem que vai ser a base maior? A base maior, ele vai ser desse ponto até esse. Cuidado, não é 15. A base maior vai ser 1,2. E a base menor? A base menor ela vai ser de 0 a 0,4. Então, a base menor é 0,4. E a altura? A altura é a distância perpendicular entre as bases, que é de 0 a 15. Então, jogando na fórmula, nós temos 1,2 mais 0,4 vezes 15 dividido por 2. Então, nós temos 1,6 vezes 15 sobre 2. Divide 1,6 por 2, 0,8 vezes 15, vai dar 12 metros. Ou seja, a largura da faixa, a distância que a pessoa andou, é de 12 metros. Vamos aproveitar a questão, como o movimento é uniformemente variado, ele vai ter aceleração escalar. E aí nós vamos calcular essa aceleração escalar. Como é que eu faria para calcular essa aceleração escalar? Você vai analisar ponto a ponto. No ponto P, a gente sabe que quando x vale 0, o y vale 0,4. Mas perceba que agora o x ele é o nosso tempo. Então, quando o t vale 0, o nosso y, que é a velocidade, agora vale 4. Que, na verdade, é a velocidade inicial. Mais uma vez, é onde a reta toca o eixo y. Só que ao invés de nós falarmos em posição, nós vamos falar de velocidade. Que quando o t vale 15, a velocidade vale 1,2. Professor, quer dizer então que eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final e eu tenho o tempo. Então, a aceleração escalar média a gente pode calcular como variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade ela variou de 0,4 para 1,2. A variação da velocidade foi de 0,8. V final menos V inicial. E o ΔT foi de 0 para 15. Então, o ΔT foi 15. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, nós temos 8 sobre 150. Simplificando, teremos 4 sobre 75 metros por segundo ao quadrado. Professor, eu quero dividir. Pode? Nesse caso, vai dar dízima periódica. Quando der dízima periódica, deixa em fração. E eu poderia calcular o deslocamento escalar fazendo as equações, porque já que o movimento é uniformemente variado, claramente. Usando as informações que a gente já tem, velocidade inicial, velocidade final e aceleração que a gente acabou de achar, eu poderia aplicar a Torricelli e calcular o deslocamento. Por exemplo, a velocidade final vale 1,2 ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 0,4 ao quadrado. Como ele vai estar acelerando, a aceleração é positiva, 4 sobre 75 vezes o ΔS. 0,4 ao quadrado é 0,16. Passando para o outro lado, a gente subtrai. Vai ter 1,28. 2 vezes 4 dá 8. Vezes ΔS sobre 75. O 75 está dividindo, passa multiplicando. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Essa multiplicação dá 96, dividido por 8, dá 12 metros, conforme a gente já havia achado. Professor, eu poderia usar soninha, ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2? Tranquilamente, você tem um V0, tem um tempo que é 15, tem a aceleração que é 4 sobre 75, tem o tempo que é 15. Quando você jogar na soninha, você vai achar o ΔS. Professor, eu poderia usar V final mais V inicial sobre 2 igual a ΔS sobre ΔT? Sim. Inclusive, nessa situação, você não precisaria nem ter feito a aceleração, porque você já tem a velocidade final, a inicial e o tempo. Era só jogar na fórmula e achar o ΔS. Na questão 18, nós temos o gráfico da velocidade pelo tempo. A velocidade em cada instante é um valor diferente. Por exemplo, no t igual a 0, a velocidade vale 4. E nesse caso,
nós vamos ter dois triângulos. E a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Como é que nós faríamos para calcular esse ΔS1? O ΔS1 vai ser base, que é 4, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. O deslocamento vai dar 8 metros. Agora, o deslocamento 2, a base vai ser de 4 para 8. Então, essa base vale 4 e a altura vale menos 4. Mas tem altura negativa, professor? Não. O que é negativo é a velocidade. Mais uma vez, a área é só um artifício matemático para nós calcularmos o deslocamento. Então, 4 vezes menos 4 menos 16, dividido por 2, menos 8. Quando a área estiver acima do eixo X, esse deslocamento vai ser positivo. Quando a área estiver abaixo do eixo X, que na verdade é o eixo do tempo, esse deslocamento vai ser negativo. E como é que nós faríamos para calcular o deslocamento de 0 a 8 segundos? É somar. Ao somar o ΔS1 com o ΔS2, como o ΔS1 é 8 e o ΔS2 é menos 8, o deslocamento total vai ser 0. Ou seja, no início ele estava progressivo, andou 8 metros a favor do referencial. No instante 4 segundos a velocidade é 0, ele parou. E depois de 4 a 8 segundos ele retornou para a sua posição inicial. Ele voltou os 8 metros que ele havia andado. Tranquilo? Na questão 20, nós temos dois carrinhos A e B que partiram do repouso da mesma posição inicial. Por que eu sei que eles partiram do repouso? Porque os dois estão com velocidades iniciais igual a 0. E o gráfico do carrinho A é essa linha cheia aqui, ó. O gráfico do carrinho B é essa linha tracejada. Para destacar, nós vamos colocar o carrinho A de azul e o carrinho B de amarelo. Com base nesses dados, após 40 segundos, qual vai ser a distância entre os dois carrinhos? Faça cada um separadamente. O carrinho A vai ter vários movimentos. Entre 0 e 10 segundos, a velocidade ela saiu de 0 para 4. Então, a velocidade aumentou. Ele está acelerando. O movimento é uniformemente variado. Agora, entre 10 e 20 segundos, a velocidade ela mudou de 4 para 2. Então, à medida em que o tempo passa, de 10 para 20, a velocidade foi de 4 para 2. A velocidade diminuiu. É um movimento retardado. E entre 20 e 30 segundos, a velocidade ela foi igual a 2 metros por segundo o tempo todo. Então, entre 20 e 30 segundos, eu tenho um movimento uniforme. Entre 30 e 40 segundos, a velocidade foi de 2 para 0. Ou seja, no instante 40 segundos é o momento em que ele parou. Perceba que agora o carrinho A tem vários movimentos. Tem trecho que é movimento uniformemente variado acelerado. Tem trecho que é retardado. Tem trecho que o movimento é uniforme. E aí, como é que eu vou fazer para calcular a distância? Neste caso, é inviável a gente fazer por função. Se você fosse fazer por função, teria que calcular a função entre 0 e 10, outra função entre 10 e 20, outra função entre 20 e 30 e outra função entre 30 e 40. Você teria 4 funções. Como é que nós poderíamos fazer de um jeito mais rápido? Fazendo a propriedade da área do gráfico. Como a área do gráfico é base vezes a altura, sobre 2 para um triângulo, a área de 0 a 10 segundos vai ser 10 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 20 metros. Entre 10 e 20, nós temos um trapézio, só que o trapézio agora está virado. Olha os lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse. Então, a base maior vai valer 4 e a base menor vai valer 2. E a altura é a distância entre as bases. Então, nós temos 4 mais 2, 6, vezes 10, 60, dividido por 2, 30. Já a área do retângulo é base vezes altura. Base de 20 para 30, 10. Altura de 0 para 2, 2. 10 vezes 2, 20. E a área do triângulo, ΔS4, vai ser base de 30 para 40, 10. Altura 2, 10 vezes 2, 2, dividido por 2, 10.
Então, o deslocamento total de 0 a 40 segundos para o carrinho A é tudo positivo, porque está tudo acima do eixo X. Então, é só somar. 20 mais 30 mais 20 mais 10. O deslocamento vai dar 80 metros. Já para o carrinho B, perceba que ele está abaixo do eixo X. Então, agora essa área vai ser negativa. E aí, ao invés de calcular cada um separado, poderia tranquilamente, eu vou calcular uma área só. A base maior é 40 e a base menor de 10 para 20 é 10. Por que esses dois são as bases? Porque são os lados paralelos. E a altura é a distância perpendicular entre as bases, que é menos 2. Então, a gente vai ter base maior 40, base menor 10. A altura é menos 2, esse deslocamento vai dar negativo. Ele é retrógrado, porque está abaixo do eixo X, abaixo do eixo tempo, vezes dividido por 2. Então, soma 40 com 10, 50, vezes menos 2 dividido por 2. Corta 2 com 2, fica menos 1, vezes 50, menos 50 metros. Ou seja, o carrinho B ele andou 50 metros contra o referencial. Vamos ilustrar isso para ficar mais claro. O deslocamento do carrinho A foi 80 metros progressivo, a favor do referencial. O deslocamento do B foi de menos 50 metros, retrógrado, contra o referencial. Os dois saíram ao mesmo tempo. E, ao final, após 40 segundos, o carrinho azul ele estava na posição 80 e o carrinho amarelo está na posição menos 50. Só que perceba que a pergunta foi qual a distância entre os dois carrinhos. De menos 50 a 0, eu tenho uma distância de 50 metros, em módulos, sem sinal. E de 0 a 80, eu tenho uma distância de 80 metros. Ou seja, a distância entre o carrinho amarelo e o carrinho azul vai ser de 50 mais 80, essa distância total de 130 metros. É só isso, pessoal. Então, pega a lista, resolva. Se tiver alguma dúvida, me procure. As questões que tiverem mais pedidos, eu faço um vídeo resolvendo elas como correção de exercício, tá bom? Um abraço, até mais!